Então, por favor, está com vocês aí. Lembrando, antes da Recapitular. Angélica começar, lembrando que o André está narrando aqui a situação da guerra, ou do o início da guerra e de todas as providências que estão sendo tomadas em função da guerra. E foi tratado até então e continua nessa conversa aqui do Tobias e da Narcisa. Pode ir, Valdenir? Sim, só lembrando aqui, eu destaco alguma coisa que eu acho importante. Então, quem destacou alguma coisa, fique à vontade também para trazer e para a gente colocar em discussão qualquer item, qualquer situação que queiram colocar. Dito isto, comecemos. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Lembrando, Chegados ao... lembrando aqui que esse movimento popular ele estava indo para o Ministério das Comunicações para receber, para saber notícias da guerra. Então, quase todo, a partir daquele toque do Clarim, muita gente saiu de casa e foi buscar informações. E o Ministério das Comunicações, que é o ministério encarregado dessas informações. Por isso ele deixou a Narcisa lá encarregada do trabalho e saiu com o André para observar como as pessoas estavam reagindo. E aí, na minha dedução aqui, o Tobias já sabia que o André ia escrever um livro. O André precisava ter essas informações. Então vamos ver, vamos observar, vamos olhar, e depois, para depois você escrever o livro. Vamos lá. Assim, chegar... assim como acontecia com a Ivone, né? Ivone, Sim, ela era levada em emancipação, né? Para as regiões sofredoras, para ela observar, para ela sentir, e quando ela regressava, fazia a escrita dos livros, trazendo não só as imagens, detalhamento, né? Mas também o sentimento daquilo que ela vivia nessas oportunidades. e nesse texto do André aqui tem muitos sentimentos, principalmente de medo, de insegurança, de angústia. Então tem muito sentimento que ele pôde comprovar, que ele pôde vivenciar nas pessoas que estavam na direção desse ministério, dessas informações. Vamos lá, Angélica. Vamos. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nos poderíamos encaminhar à Praça da Governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou: estes grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes. Ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. E aí, Imagine, Angélica, me permita, antes da Angélica ler, eu convido a vocês a prestar atenção no comportamento dessas quatro pessoas. Vinham dois senhores e 6 pessoas, né? 2 senhores e 4 senhoras. O comportamento delas, o comportamento dessas pessoas, o sentimento dessas pessoas que estavam desencarnadas, mas estavam agindo, pensando, reagindo como se estivessem ainda reencarnadas, como se estivessem ainda no planeta Terra. No planeta Terra como reencarnado. imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós, com a regeneração? Objetava o cavalheiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós.
Tobias segurou-me o braço de leve e exclamou: Adiantemo-nos um pouco. Ouçamos o que dizem outros grupos. Aproximando-nos de dois homens, ouvi um deles perguntando: Será crível que a calamidade nos atinja a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno: Aí De vale a qualquer pena de modo, novo chamar a atenção, pelo menos foi o que eu destaquei, tá? Será crível que essa guerra nos atinge a todos? É o sentimento de uma pessoa. Aí vamos ver a fala e a interpretação, o sentimento do interpelado, que um espírito de equilíbrio, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual. Vamos prestar atenção na fala deles para ver a diferença entre um e outro. E eu, pelo menos, gosto de ler e estudar essas situações, me imaginando nessas posições, ou tentando tirar o máximo de ensinamento possível, principalmente no que diz respeito ao equilíbrio. Então, enquanto tem muita gente desequilibrada, ansiosa, angustiada, tem outros confiantes, com fé, equilibrados. É o que nós precisamos trabalhar em nós para também nos fazermos equilibrados, confiantes, com fé. Diga, cara. Diga, Carlos Santos. Valdemir, você falou o Bias levou ele para dar um passeio, né? Para ele observar. Eu acho que ele já vinha, óbvio, né? Já vinha treinando isso desde a hora do Clarim, que ele fala que deve silenciar os ruídos de baixo. Seria esses pensamentos aqui que ele estava se referindo? Das pessoas comentando? Eu acho que muito mais até do pessoal encarnado e do pessoal do umbral, que eles estão muito preocupados em neutralizar vibrações que venham do umbral. Então é preciso neutralizar isso. E o trabalho dos bons espíritos, se eu posso usar esse termo, é exatamente esse. Tanto é que na conversa do governador, quem leu o capítulo com certeza vai lembrar disso, né? A preocupação do governador é exatamente essa, de neutralizar. Eu preciso de 30 mil funcionários para trabalhar, para neutralizar a energia ruim que vem do plano inferior. Ele diz, tem 1 milhão de trabalhadores aqui. Não seria justo deixar que milhões de pessoas entrassem aqui e desequilibrassem todo o trabalho que é feito. Então, esses companheiros aqui, apesar das dificuldades, já são trabalhadores. Então, um está na regeneração, o outro está no auxílio, outro então, todos estão trabalhando. Ainda com pouca informação ou pouco conhecimento, mas estão trabalhando, já são trabalhadores. Eles não vão criar dificuldades. Eles ainda não têm as soluções. São meio que operários, pelo menos é na minha avaliação, tá? Mas não creio que essa neutralização seja desses companheiros, mas sim desses que querem efetivamente invadir o espaço para fazer a guerra também naquela dimensão. Sim, mas se eles continuam nesse pensamento perturbador, vai aumentar meu serviço, eu não tenho gente. Se eles continuarem nessa reclamação, aí vai dar abertura justamente o que o ministro não quer, não é Sim, isso? é possível. Mas entre esses e aqueles de idade de baixo que querem invadir, esses já estão lá, já têm pelo menos informações, já podem produzir alguma coisa. É claro que ainda estão no nível de reclamação. Meu trabalho vai aumentar. Imagina o meu trabalho. Quanto tempo eu estou fazendo isso? Mas, em relação aos que estão querendo invadir, há uma diferença grande em termos de vibração, em termos de objetivo. Esses estão com preguiça de trabalhar, digamos assim. Os outros querem destruir. Assim que eu entendi, tá? Diga, Silvana. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, sim. Não, o Carlos completou o que eu ia perguntar. Ele complementou e me esclareceu. Obrigada, tá? Obrigada. Ok. Então, continuamos, Angélica. Vou voltando aqui. O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno: De qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço que, no fundo, constituirá uma bênção.
Quanto ao mais, tudo é natural, a meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Eu achei isso fantástico. Me lembrou aquela história do Chico lá com o sobrinho dele, paralítico. Acho que vocês conhecem, todo mundo conhece a história, né? Ele estava chorando, e o Emmanuel disse que ele nunca tinha visto ele chorar pelos africanos. E aqui a gente vê a diferença de vibração. Um reclama que vai ter trabalho, o outro diz que o trabalho é uma bênção. A doença é o mestre da saúde. O trabalho dá ponderação. A doença é a mestra da saúde. O desastre dá ponderação. Aí quando ele fala que a China, especialmente na época do Japão, né, que o Japão mantinha a China sob domínio, imagina como mudam as coisas, né? Mas ele disse: eu nunca vi você reclamar pela China, que está também sob domínio, ou com as metralhas apontadas para a cabeça deles. Então, é a situação a diferença de vibrações de um espírito equilibrado e de outro que ainda não entendeu o processo, ou que está em fase de entendimento. É interessante também, né? Assim, a gente precisa mudar nossa forma de ver, né? Se nós sabemos que fazer o bem é o caminho para o nosso adiantamento espiritual, nós não podemos reclamar de mais serviço no bem. Temos que reclamar o contrário. Está faltando oportunidade para que eu possa trabalhar no bem. Não, se vai aparecer mais condições, eu vou ter mais opções de fazer o bem, né? Então, assim, a forma de enxergar muda completamente. É Por a isso que fala ele desse fala, espírito equilibrado, né? é, 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 essa que deveria ser a nossa fala, o nosso sentimento, o nosso pensamento. Quanto mais trabalho, mais oportunidade de crescimento eu tenho. Desde que eu me dedique a esse trabalho de boa vontade, sem reclamação, sem as lastimações naturais a que normalmente estamos submetidos. por Estamos isso que ele inerentes. diz, por isso que ele diz aqui, no fundo, constituirá uma bênção. Então, Sim, mais trabalho, mais oportunidade de ajudar, mais aprendizado, é uma bênção, isso não é problema, né? muito pelo contrário, é a solução, né? É, vamos lá. Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou. Euvécio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Pois é, Atendendo ao novo... vê o sentimento de um e de outro, né? É o meu programa de trabalho. E aí me lembrou lá quando nós estudamos lá o capítulo 11 do Evangelho, aquela mensagem do Lázaro, chamada Lei de Amor. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Então já não é mais o meu problema, mas o nosso problema. Não é a minha dor, a nossa dor. Não é a minha alegria, a nossa alegria. Então, substituir essa persona pela fusão de seres. O personalismo, o egoísmo, pelo self, como diz a Joana, né? Pela essência, pelo espírito. Vamos lá. Atendendo a novo gesto de Tobias, que me reclamava atenção, observei três senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava, igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação. A Pitoresco questão, mesmo. É bastante pitoresca essa situação aí. Vamos a lá. questão impressiona-me sobremaneira, dizia a mais moça, porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra componente do trio, por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, que aconteceria? Receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante e de modo algum me submeteria a novas crueldades.
Tola que é. Vê a preocupação dessa irmã? Né? Uhum. É o É nível. pitoresco. É pitoresco. É por isso que o André diz, é pitoresco. Né? Ela está preocupada do marido e procurá-la e buscar os seus direitos de esposo. Quer dizer, Sinal que o casamento não foi bom. com certeza, né? Uhum. Tola que és, comentou a companheira, ouvidaste que Everardo será barrado no umbral ou coisa pior? Tobias sorrindo informou. Já vem julgamento, né? Vai direto para o Brau. Ou coisa pior do que o Brau. Mas ela não estava de toda errada, né? Se ele era cruel, com certeza ia parar lá mesmo. Com toda certeza. Mas a fraternidade, a caridade aqui ficou longe, né? Uhum. O nível de discussão delas mostra, né, que elas não estavam nem um pouco evoluídas aí para ter Exatamente. outra conversa. Tobias, sorrindo, informou: ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos far-se-ia ouvir um apelo do governador. É o ministro Esperidião, informou Tobias, atendendo minha curiosidade. Serenado o barulho, daí a momentos ouviu-se a voz do próprio governador, através de numerosos alto-falantes. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Aquela voz clara Só um e minutinho, veemente. bem atual essa fala do Espiridião, né? Do ministro Espiridião. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Hoje nós vivemos uma crise de ansiedade generalizada. E não estamos vivendo uma guerra, pelo menos a nível de uma terceira guerra, de uma guerra mundial. Isso me lembrou um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, quando ele diz: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não derrotados. E muitas dessas pessoas aqui estavam se sentindo já derrotadas, como se fosse a guerra instalada naquele ambiente ali, reclamando de trabalho, reclamando de situação, de aumento de trabalho, de marido que vem exigir direitos, esquecendo os deveres de cada um. Vamos lá. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou singular efeito na multidão. No curto espaço de uma hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. Aliás, eu falei que a fala do Espiridião, não, essa fala é do governador. E aí nós vamos começar na fala do governador. A palavra do governador, que é o capítulo 42 aí do livro Nosso Lar. Para o domingo imediato à visita do Clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Contra o medo, acrescentei admirado. Como não?
objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Segundo Miri Lopes, né, o medo é um dos gigantes da alma. Um gigante que ajuda a nos derrotar. E achei bastante interessante essa abordagem aqui do medo. Sabemos também hoje, creio que a época já se sabia, mas hoje com mais certeza, o medo diminui a nossa capacidade deprime o nosso sistema imunológico. Ele deprime o nosso sistema de defesa. Então, o medo favorece a instalação de doenças físicas, de doenças biológicas. Então, daí, quero dizer que classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças profundas, as forças mais profundas. Medo é uma coisa que a gente precisa também ter cuidado. É claro que precisamos ter medo em algum nível, hoje, em função do local, da situação que nós vivemos. O medo nos ajuda na sobrevivência, mas ele não pode ser patológico, como normalmente acontece. Senão vira pânico, aí vira síndrome do pânico. E aí que é uma complicação gigantesca. Diga, Carlão. Pô, você falou, eu ia lembrar o ocorrido no planeta 4 anos atrás, como isso do medo se gerou um pânico. Você falou aí do pânico. A pandemia, né? A pandemia trouxe medo para muita gente. E eu sempre digo que medo, pelo menos esse medo exagerado, esse medo patológico, é falta de fé. Para quem tem fé do tamanho do grão de mostarda, tem que ter confiança. E só vai nos acontecer aquilo que estiver dentro do nosso planejamento, a menos que eu precipite um acontecimento. Mas se eu, dentro das CNTPs, só vai acontecer aquilo que estiver previsto na minha programação reencarnatória. Então, o medo, com certeza, matou muita gente durante a pandemia. Diminuiu o sistema imunológico, e aí morre de gripe, não morre de pandemia, não morre de Covid, morre de gripe, morre de qualquer outra coisa, com Covid, mas não de Covid, em função da baixa imunidade. Diga, Rosemarie. Valdeni, então, assim, é como se repetisse, né? Com tantas guerras que ainda acontecem, como está acontecendo agora, então, no plano espiritual, movimento, novamente, né? Aí fica minha dúvida. Será assim que com o avanço, né, nosso, intelectual, então, a volta para o plano espiritual, né? A pessoa já tem mais instrução do que naquela época. Ainda se tem esse falatório, esse burburinho, esse medo, essa insegurança, porque está tendo guerra e tem muita gente morrendo, né? Essa é a minha dúvida. Se hoje em dia seria assim, do mesmo jeito que André Luiz está relatando agora aqui no livro, né? Eu creio que sim, até porque isso não tem muito tempo, né? O que são 40, 50, 100 anos num plano espiritual? É quase que nada. 100 anos é quase que nada. Então, eu creio que sim. E é claro que a guerra de hoje, ou as guerras de hoje, não estão numa dimensão muito menor do que uma guerra mundial, como aconteceu, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas, com certeza, os planos espirituais se preparam também, trabalham também. Os amigos da sombra também trabalham para aumentar a guerra. E aí até me lembrei de um livro chamado História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle. Vale a pena, depois, se vocês quiserem, dar uma lida nele, que ele conta a história da guerra, do plano encarnado e do plano desencarnado.
Então tem a guerra dos encarnados e a guerra dos desencarnados também lutando juntos. E às vezes muitos deles nem sabem que morreram. Morre na guerra e continua lutando como se não tivesse desencarnado. Então, na minha percepção, Rosemary, as coisas continuam muito parecidas, dentro da minha ideia, muito parecida com essa situação aqui narrada pelo André. Tudo bem? Obrigada, obrigada. Diga, Sandra. Inclusive, isso que você está falando, é Rosângela, né? Rosemary, Rosemary. Rosemary, me faz pensar o seguinte, e o Valdemir também, que as desencarnações por guerra, elas, vamos dizer, agora está mais visível, mas as desencarnações acontecem, eu acho que desde que o homem existe. Então, a questão, eu volto a dizer, em relação ao que o Valdemir falou, é que é o mais importante. É controlar as sensações em relação à desencarnação. Porque mesmo eu estando encarnada, eu tenho medo de morrer. Então, quando eu for para lá, eu tenho, com um pensamento ainda muito materializado, eu posso ter medo de não ter o marido do lado. Ou seja, a importância não é se está numa nova perspectiva de guerra, mas sim como eu vou ver o meu estado dentro daquela situação. E isso que ela me fez pensar. Quer dizer, o que eu tenho que prestar atenção é aquilo que o Valdemir falou, é nos sentimentos que estão ao meu redor. O quanto do medo me domina, o quanto da ansiedade me domina, quanto a euforia me domina, o quanto da falta de esclarecimento me domina. E é isso que eu queria comentar, tá? Só isso. Obrigado, Sandra. Essa é a ideia, pegar esse ensinamento e olhar para nós. O que que eu aprendo com isso? O que que eu posso aprender? Em que eu, olhando isso aqui, eu posso me melhorar? Onde eu estou mais enfraquecido? É o autoconhecimento. O que é que me incomoda? Por que que isso me incomoda? Como é que eu posso trabalhar? São questões que nós precisamos fazer a nós mesmos e respondendo na medida do possível. Diga, Rosmarri. Então, eu faço parte de um grupo ligado a uma casa espírita do Anil, aí no Rio. Um grupo de prece. Desde que meu pai internou, eu fazia parte, né? Uma prima do meu marido me indicou e eu entrei no grupo e não saí mais. E todo dia às 18 horas tem oração e tem. A primeira parte é justamente para a gente entrar em oração pelas guerras, pelos conflitos no mundo, né? E muitas das vezes eu acabava não ficando tão concentrada, mas depois, assim, do que eu já li esse livro, eu tinha 18 anos, e eu li o livro, e agora a gente estudando de novo, vou passar a fazer com mais afinco, porque realmente mexe muito, né? Assim, não só aqui com a gente, mas lá com o plano espiritual que luta, né? Luta a palavra, mas trabalha incessantemente para promover a paz. Porque imagina um retorno de um irmão voltando de uma guerra, né? Chegando no plano espiritual, com toda a história que ele carrega na encarnação, né? Isso também depende muito, né, Rosemary, de cada um. Uns podem sair de uma guerra tranquilamente. Sim, e por isso que eu falei, Outros nem saem. dependendo. Outros nem saem. O corpo fica e ele continua lutando lá em espírito. Isso depende muito da situação de cada um. E às vezes muita gente ali não vai matar o outro por ódio. Vai matar para se defender. É uma É, guerra, eu preciso viver. Então não vou matar ninguém por ódio, dependendo, obviamente, da evolução de cada um. Agora, outros fazem um requinte de maldade. Aí sim, esse é crueldade. Como fizeram, segundo conta a história, os nazistas lá com os judeus, com os ciganos, com os homossexuais, com os pretos, enfim.
uma coisa terrível. Mas outros saíram, mesmo alemães, mesmo saindo da guerra da Alemanha, saíram bem, saíram tranquilo. Tranquilo não, mas não saíram odiando, o que é muito bom, o que já é muito bom, com toda certeza. Diga, Carlão, Qual é só a dúvida aí, quando você falou, é a história do espiritismo ou do espiritualismo? do Espiritismo. Arthur Conan Doyle, é isso? Arthur Conan Doyle. É que eu fiz a pesquisa rápida, só apareceu história do espiritualismo. Eu posso até pegar o livro aqui depois para. Tá legal. Vamos continuar, depois a gente. Depois eu mando uma foto para você do livro. Tá, João. Obrigado. Ou eu boto no grupo, se for o caso. Tá bom? Vamos lá, Observando, Ednei. Fala, mas. observando-me a estranheza, continuou. Não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde, compreenderá tais imperativos de serviço. Tá Não vendo? encontrei Ela coloca o tratamento do medo, a governadoria, né? Coloca o tratamento do medo acima do tratamento da enfermagem. Então, é mais importante estar equilibrado, estar calmo, do que conhecer de enfermagem. Então, o quanto é importante estarmos equilibrados. E aí eu pego uma fala do Cristo, lembrando quando falava lá de comida, de bebida, de comer determinadas comidas que eram impuras, e Jesus diz: o que macula o homem não é o que entra, mas o que sai da boca do homem. O que sai procede do coração. Coração aqui como sendo o sede do sentimento. Então, o nosso sentimento, o nosso pensamento, para o espírito, pensamento é tudo. Então, o nosso pensamento, o nosso sentimento é que é importante. Então, e o pensamento ou sentimento de medo, com certeza, nos assusta e nos rebaixa muito, com toda certeza. Continuemos? Continua. Não encontrei argumento de contestação para retrucar. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe-maior da Polônia. Experimentava então ansiedade justa. Ia ver pela Só um minutinho, Angélica. Eu destaquei aqui essa ansiedade justa. Porque anteriormente ele falou ansiedade. Jesus disse: não vos ansieis pelo dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal. Mas ele diz aqui: experimentava então ansiedade justa. É uma ansiedade de expectativa. É aquela ansiedade que você se prepara para. Você vai fazer uma entrevista de emprego. Você fica ansiosa, um pouco ansiosa. Você vai fazer uma prova. É natural que você tenha um nível de ansiedade. Até para te estimular a se preparar melhor. Então, essa ansiedade justa é diferente da ansiedade que Jesus nos recomenda que não a vivamos. Tudo bem? Experimentava então ansiedade justa. Ia ver pela primeira vez a meu lado o nobre condutor que merecia veneração geral. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural, desde o raiar de domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. O grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com um maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, parecia responder às harmonias suaves. Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração, porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, comparecendo os demais ministérios por numerosas delegações.
Pela primeira vez, tive à frente dos olhos alguns cooperadores dos ministérios da Elevação e União Divina, que me pareceram vestidos em brilhantes claridades. A festividade excedia a tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante. Às 10 horas, Só um minutinho, Angélica, por favor. Eu não destaquei nada nesse período, porque ele está narrando, sem maior, pelo menos para mim, sem maiores destaques, tá? Mas se alguém, de novo, se alguém tiver qualquer dúvida, qualquer situação aí que não esteja confortável, fique à vontade para te colocar, para pedir a Angélica para parar. Ela para e a gente comenta, tá? Fica à vontade. Por favor, Angélica. Diga, Sandra. A Sandra levantou a mão. Tá muda. Desculpa, Angélica, te cortar, desculpa. Mas eu destaquei aqui uma questão, que os que ajudam precisam ser ajudados para ajudar melhor, né? Isso eu destaquei porque, às vezes, a gente que ajuda fica numa reclamação. A gente que ajuda, não. Os seres que se colocam para ajudar, às vezes eles entram num desequilíbrio e a espiritualidade é tão maravilhosa, que ela arruma um jeito de botar a gente num processo de ajuda para a gente ajudar melhor. Então é sempre um bálsamo, uma imagem bonita, uma música bonita, um equilíbrio emocional, para que a gente possa ir em frente com verdadeira força, um estudo edificante. Então, é só isso que eu queria falar. A sua fala foi interessante, porque esse culto que o evangelho, que o governador está fazendo, é exatamente no sentido de fortalecer os trabalhadores da regeneração, no sentido de auxiliar os trabalhadores da regeneração num trabalho duro que eles terão de agora em diante. E quanto a ser auxiliado, quanto a ser também atendido, isso é um processo natural. Todos aqueles que cuidam precisam, todos dentro do nosso nível de evolução. Mas todos aqueles que cuidam precisam também de ser cuidados. Isso é uma coisa que a gente tem muito cuidado em consultório, especialmente, em alertar as pessoas. Eu trabalho 7 dias por semana, trabalho 24 horas por dia, eu tomo conta da minha mãe, não durmo, não sei o que lá. Não consegue. É preciso também cuidar, ter um momento de autocuidado, ou de alguém que te ajude nesse processo de autocuidar-se. Autocuidar, né? Autocuidar-se não. Autocuidar. Então é importante lembrar isso, foi importante você lembrar. Então, quem ajuda precisa ser ajudado. Quem cuida precisa ser cuidado. Por isso o governador está tendo esse cuidado com os trabalhadores da regeneração, que terão para frente uma tarefa dura a partir de agora, a partir desse momento da guerra lá que eles estão vivendo. Voltemos. às 10 horas, chegou o governador, acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão, embora caminhasse com aprumo juvenil. Satisfazendo minha curiosidade, Salústio informou: o governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Sentando-se ele na... Aqui eu destaquei. Foi uma coisa que eu destaquei, né? O governador sempre estimou a atitude patriarcal, considerando que deve administrar com amor paterno. É diferente do ensino de Jesus. Isso aqui é uma percepção do governador. Jesus não tratou ninguém como filho. Jesus tratou-nos a todos como irmãos. Pai é pai.
Pai é Deus. Foi o que eu destaquei aqui que me chamou a atenção. E não estou criticando aqui o governador. Isso é característica de espírito, apesar de elevado, mas ainda não de espírito puro. Ainda com situações a serem tratadas, a serem purificadas, digamos assim. Então, eu destaquei essa situação. Jesus tratava todo como irmão, não tratava ninguém como filho. E o governador chama de filho. É uma forma carinhosa? Sim, mas é diferente do ensinamento de Jesus. Foi só para chamar a atenção, só um destaque que eu fiz. Sentando-se ele na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de harpas cariciosas, entoando o hino a ti, Senhor, nossas vidas. O velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou atento e depois leu em voz pausada. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus capítulo 24, versículo 6. Lembrando que esse capítulo 24, 25, trata do sermão profético. O sermão, é o último sermão do Cristo, o sermão profético que ele pronunciou. E o governador pegou um versículo, quando ele abre o capítulo 24. Ele abre o capítulo, no versículo 6. Mas praticamente é a abertura do capítulo 24, a abertura do sermão. Ouvireis falar de guerra, mas ainda não é o fim. Então, é só o início quando ouvimos falar de guerra. Mas nós estamos ouvindo falar de guerra desde sempre. No tempo de Jesus, o planeta estava em guerra. Praticamente todos os planetas, todos os países viviam em guerra. As guerras foram diminuindo ao longo do tempo. É claro que ainda temos muitas guerras, infelizmente, mas foram diminuindo ao longo do tempo. Então, hoje já não temos tantas guerras como ao tempo de Jesus. E já temos também ordens, regulamentos, leis que definem comportamentos da guerra, coisa que a época do Cristo não tinha. Aos vencedores, como diz lá o Abba, né? Aos vencedores tudo. O Abba lá é o conjunto musical, né? The winner takes it all. Diga, Sandra Mirabelli. Eu estava pensando aqui que quantas pessoas não se inibem ao trabalho, né? Deixam de se envolver mais com o trabalho porque existem rumores de guerra, mas isso passa, né? Ele está dando a ideia de que isso passa. Ou seja, vai continuar um clima difícil, mas não é por causa disso que eu não vou fazer não, porque vai acabar tudo mesmo, vai ter a Terceira Guerra Mundial, então deixa para lá. Um dia eu faço, quando eu voltar eu faço. E isso me chamou atenção para meus próprios medos, né? É só isso. É isso que é interessante, é pegar o ensino e aplicar a si mesmo. Em que esse ensino me pode ser aplicado? O que é que eu posso aprender? Pelo menos eu percebo assim. O que é que eu posso aprender com esse ensinamento de Jesus? Vamos lá, Angel. Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos de nosso ministério. Impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente, daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Mais uma vez, nós vemos a dificuldade do André traduzir em palavras para nós o sentimento do governador e as palavras do governador. Então, ele tem dificuldade porque não temos ainda elevação e no nosso vocabulário
ou no nosso sentimento, ainda não está na vibração tal de poder entender essa entonação doce e enérgica, amorosa e convincente do governador. Continuemos? Finalizando em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nesses termos: É para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres com mais propriedade, que dirijo meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Consagrai o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, neste momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo para exalçar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30.000 servidores adestrados no serviço defensivo, 30.000 trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Haverá serviço para todos nas regiões de limite vibratório, entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Aqui eu destaquei isso também. Me lembrei do Emmanuel comentando uma página do Cristo, o Cristo diz: Eu vos envio no meio de lobos. E o Emmanuel explica essa página. No pão nosso ou no vinho de luz, eu não tenho certeza. O Emmanuel disse: Jesus envia porque não podia esperar que os lobos viessem aos discípulos. Então, os discípulos, ou os apóstolos, para irem aos lobos, estavam se preparando. Até que tem uma hora que Jesus falava, Lucas anota, vende a sua capa e compra uma espada. Se prepare para a guerra. Então, quando eu li isso aqui, eu me lembrei disso. Parece que aí eles teriam que sair aí do nosso lar, né? Eles iam para uma região limítrofe, não é? Região limítrofe. Exatamente. Então, é importante que eles possam ir até o local onde há essa dificuldade. Não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nós precisamos ir até eles, e aí preparado com prece, com oração, com carinho, com amor, com luz, como fazem os espíritos naquela situação lá que o André Luiz narra em outros livros, especialmente no Obreiros e no Libertação. Diga, Silvana de Cássia. Pronto. Não, Valdeni, eu também marquei esse trecho e eu li, quando eu li, veio em meu pensamento assim, quando estamos em algum momento de aflição, né, que ele diz aqui, né, não podemos esperar, né, cadê, meu Deus, que ele fala, né, não podemos esperar na nossa morada, né, não O podemos esperar o adversário e nossa adversário morada em nossa espiritual. morada espiritual. Me veio assim, nós, né, como você falou, né, a gente aplicar para a gente, né, eu me entendi assim, que quando passamos por momentos difíceis, desafiadores, né, e muitas vezes, assim, de aflição mesmo, né, que a gente precisa preparar o coração, né, para que ele esteja bem conservado, né, bem protegido, né, para enfrentar muitas vezes conflitos, né? Que assim, às vezes até um momento com um familiar, com alguma coisa assim, porque isso vai auxiliar, né, nesse momento, né? De aflição, né? Então, Porque que a gente prepare.
quando nós vamos para um trabalho, nós nos preparamos para esse trabalho. Então, Isso. então eles se preparam e vão encarar as dificuldades, mas não para lutar, para brigar, mas para defender os aspectos do nosso lar. Lembramos aquela outra situação lá daquela senhora, daquela profissional de saúde que fazia aborto e que queria entrar no nosso lar e que o André, pelo André, entraria. Sim. Tanto é que pela Narcisa também. E o Paulo disse que não, que era o chefe da guarda. Dizia que não. Porque se ela entra, ela desequilibra. Então, não deixar o inimigo entrar na nossa morada espiritual, como diz aqui o governador. Sim. Quando a Verdade. gente vai, a gente se prepara para essa situação. Sim. Obrigada. Já deu aí 2 horas. Eu Vai vi parar 20 minutos. ou termina Não, esse parágrafo? é melhor parar, né? Para a gente não ter pressa. Uhum. Fazemos como fizemos hoje. A gente depois começa por aqui. Nas organizações coletivas, né? Uhum. Isso. Que dia? 31, né? 31. Isso. 31. Nossa, final de março. Bom, gente, obrigado, Valdenir, obrigado, Angélica, a todos que participaram, né? É sempre bom nós, né, estarmos assim, estudando juntos, trocando ideias, né, esclarecendo visões, que é isso que faz com que a gente siga seguro, né? Seguro no caminho reto. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento desse encontro. Vamos pedir ao nosso irmão Evandro, você pode fazer a nossa prece, por favor? Sim. Vamos lá. Amado Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade que nos deste de estarmos aqui reunidos, amparados por vós e pelos bons espíritos, para que possamos aprender, possamos absorver um pouco desse conhecimento e possamos, refletindo em grupo, né? Refletindo com a ajuda dos outros e dos bons espíritos que nos auxiliam, trazer para nossas vidas um pouco desse ensinamento, para que possamos colocar em prática na nossa vida e possamos, assim, crescer um pouco mais, nos desenvolver no nosso dia a dia e poder termos bagagem espiritual para poder propagar as boas ações por onde passarmos, por onde estivermos. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por nos iluminar, por nos proteger, abençoar. Esteja sempre conosco, Senhor. Hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, gente. Um beijo, uma semana feliz para todos. Abraço para todos. Uma boa semana. Boa semana. Abraço. Até